interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que ligares na terra será desligado, tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Podemos aceitar. Na oração encontro o teu poder. É na oração que eu sinto a tua presença. É na oração que encontro a minha bênção. É na oração, Senhor, na tua unção. Derrama a tua unção. Derrama o teu poder. Derrama a tua unção. Derrama o teu poder. Na oração, na tua santa unção, que recebo forças no meu coração para continuar as lutas, pelejar com fé e coragem no meu jornada. Derrama a tua unção. Derrama o teu poder. Derrama a tua unção. Derrama o teu poder. Foi na oração, na tua santa unção, ganhei ousadia
autoridade. Enfrentei o mal e alcancei vitória perante as provas e dificuldades. Derrama a tua unção, derrama o teu poder, derrama a tua unção, derrama o teu poder, derrama a tua unção, derrama o teu poder. A minha igreja, o tema de hoje. Voltando a repetir a escritura de Mateus 16, eu vou começar no 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo? Por quê? Por que o Simão respondeu isto? Porque Jesus fez uma pergunta. Jesus fez a pergunta, ele queria saber dos apóstolos o que as pessoas dizem acerca dele, o que ele era, ou o que ele é. Então, dentre os apóstolos, alguns disseram que alguns chamam-lhe de Elias, alguns chamam-lhe de João Batista, que surgiu dos mortos, ou um dos profetas do Antigo Testamento. Mas Jesus disse, sabendo que a resposta dele não está de acordo com aquilo que ele é. Então ele disse, tá bom, se as pessoas, alguns chamam de Elias, alguns um dos profetas João Batista, então vocês, quem sou eu? Então, dentro dos apóstolos, só um teve a revelação. E este que teve a revelação é Simão Pedro. Disse, respondendo, disse, tu és o Cristo. O Cristo significa o ungido. Estamos vendo? A palavra Cristo quer dizer o ungido. Por isso que sempre diz que existem falsos Cristo. Quer dizer, existe falsos ungido. Somente existe um ungido que é Cristo Jesus. Diz, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando falamos do Filho de Deus vivo, não significa que ele tem um pai que é Deus. Não. Primeiro, nós temos que perceber o que é Deus. Deus quer dizer ser que serve para ser um objeto de adoração. A palavra Deus quer dizer objeto de adoração. O seu carro, quando você coloca em primeiro lugar de que Deus, então passa a ser o seu Deus. Se a tua mulher está em primeiro lugar mais que tudo, então ela passa a ser sua deusa. Então, por isso que a Bíblia nos chama a atenção que a gente coloque Deus sempre em primeiro lugar e o resto em segundo lugar. Por isso que não terão outros deuses diante de mim. Ele fala isto. Por quê? Se Deus é único, por que então diz que não terá outros deuses? Porque tudo que é adorado, então torna-se um Deus. Então, a palavra Deus quer dizer adoração. Então, quando se fala aqui, Jesus Cristo, Filho de Deus, estamos a dizer em 500, Jesus Cristo, Filho de adoração. Estamos vendo? Então, tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Digamos outras palavras. Tu és Cristo, Filho de adoração. Disse. Então Jesus disse. E Jesus respondeu. Disse. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Porque Pedro, o nome dele era Simão Bar-Jonas. Jesus mudou-lhe para Pedro. Estamos vendo? Então, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas.
Porque não foi carne e sangue que te revelou. Repara na Bíblia, não está escrito. Não está escrito. Escute bem, não está escrito. Porque não foi carne e sangue que tu revelou. Mas se diz que não foi sangue, tá vendo? Não foi sangue, ou não foi carne e sangue que tu revelou. Estão vendo? Diz que não foi carne nem sangue que tu, T-O, não tu. Porque são duas palavras diferentes. Com significado diferente. O tu, disse Jesus. Mas meu Pai que está no céu, pois também eu te digo que tu és Pedro. Estão a perceber a diferença? Primeiro disse tu, mas depois aqui muda para tu. O que é tu? É só você levantar e reparar aqui. Na fundação. Colocamos concreto. Está a perceber? Aquele concreto quer dizer tom. Toda fundação, uma casa, quando não é edificada sobre tom, não tem segurança. Qualquer vento bate e derruba a casa. Começa a ter racha porque não está sentado sobre o tom. O tom coloca as pedras, vai batendo, depois coloca betão de limpeza. Aquilo que chama-se é a pedra fundamental. Está a perceber? É a pedra fundamental. Então este tu que Pedro revelou, não é? O Pedro revelou o tu. A edificação significa que a igreja de Jesus Cristo é edificada sobre a revelação, sobre a pedra que é Cristo. Está a perceber? Sobre a pedra que é Cristo. Disse, pois também te digo que tu és Pedro. Não é? És Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Já está a revelar Jesus aqui. O tu dito é a pedra que será edificada a igreja. Diz ainda, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra também será desligado no céu. Explicou Jesus. Agora, meus irmãos, Cristo tem somente uma igreja no mundo inteiro. Ele só tem só uma igreja que Ele mesmo redimiu e está chamando para fora a partir de todos os povos, tribos, língua. Ele unifica esse todo o povo consigo mesmo. Não existe duas, três igrejas, mas somente uma única igreja, cuja esta única igreja é aquela que foi redimida por Ele no Calvário. E esta igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, né? O Redentor fala, edificarei a minha igreja. Ele diz, edificarei a minha igreja. Então, esta igreja deve estar edificada sobre o evangelho da verdade. Não sobre outra doutrina, mas sim sobre o evangelho da verdade. Ele diz, ele está aperfeiçoando a igreja da sua propriedade para o glorioso dia da sua volta. Não é? Ele está edificando a sua igreja. E ele está chamando a igreja de sua propriedade. A igreja não é de propriedade do pastor, nem do irmão, mas é da propriedade do Senhor Jesus, do Senhor Jesus Cristo. Isso você vai encontrar em Filipenses 1, versículo 2. Diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que vos começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, se ele começou a obra, então ele que vai aperfeiçoar. Se o mestre começa a obra, então vai ter que ir até aperfeiçoar, até que esteja edificada toda a estrutura. Então, Cristo também tem edificado a sua igreja, dia após dia, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante,
mas uma igreja irrepreensível. Deus está a cuidar da sua igreja, cuja esta igreja seja uma igreja irrepreensível. Uma igreja irrepreensível. Uma igreja irrepreensível é aquela que tem cuidado. Tudo que a gente faz, devemos perguntar a Deus: Senhor, isto está correto? Será que é a sua vontade? Não é? Nós oramos a Deus. Deus tem nos abençoado. Existem algumas bênçãos que não são de Deus, né? Porque você hoje já tem com isto, está com isto, está com isto, está com isto. Às vezes, algumas coisas não são de Deus. De Deus tem que suar, não é? Tens que ter sacrifício e conseguir. Se você consegue as coisas de uma maneira incorreta, é de Deus? Não é de Deus. Por isso que tudo que não vem de Deus dura poucos dias. Estão entendendo, mais irmão? Agora, uma coisa que nós devemos ver, que esta parte, onde Deus diz que eu edificarei a minha igreja, é a parte mais importante de toda a história da humanidade. Toda a história da humanidade, desde o princípio até hoje, até a sua vinda, Deus sempre aperfeiçoou aqueles que são seus. Nós podemos passar pelas circunstâncias difíceis da vida, mas se Deus está em ti, Deus é que guia seus passos, tudo é fácil, mesmo que pareça difícil, não é? Porque Ele é que aperfeiçoa a vida de cada um de nós. Ninguém mais pode aperfeiçoar. Agora é pregado o eternamente válido o Evangelho a todos os povos para testemunho de Mateus 24:14. Este Evangelho que é pregado para todos é para o testemunho de Mateus 24:14, onde diz que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Estamos vendo? Este Evangelho tem que ser pregado em todo o mundo, para o testemunho de todos. Então daí virá o fim. Porque não pode vir o fim sem que este Evangelho chegue a todos os povos. Porque se o Evangelho não chega em um determinado país e o arrebatamento acontece, aquele povo vai reclamar quando seja condenado. Por quê? Está nos condenando porque nós não recebemos este Evangelho. Por isso que Deus é longânimo. Ele sabe por que está atrasado. Porque Ele quer buscar o último eleito. Deus permitiu que a tecnologia avançasse, porque até o último muçulmano radical sabe da existência de Jesus Cristo. Os chineses que são ateus sabem da existência de Jesus Cristo. Não tem como negar. Um e outro, ele escutou. Só que são ateus, não querem converter. Alguns não convertem por causa dos seus governos, são proibidos. São presos por causa do Evangelho. Por quê? O que o Evangelho faz? Por que os países russos, como chineses, Irã, não querem saber do cristianismo? Porque o cristianismo traz liberdade. Abre a mente. As pessoas sabem que têm direito de escolha. Então, não pode haver igreja. Porque se haver igreja, sabe que eles têm direito de escolha. A igreja abre a mente. E ele diz: o reino será pregado em todo o mundo, a testemunha de todos, não é? Então, em Apocalipse 14:6, que diz: e vi outro anjo, não é? E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, em toda nação e tribo, língua e povo. João viu um anjo que tinha um evangelho eterno, que rodava todo mundo, não é? Estava a proclamar o evangelho para todos aqueles que habitam sobre a face da terra. Apocalipse 14:6. Ao mesmo tempo,
está se cumprindo o chamado de retirada daqueles que pertencem à verdadeira igreja do Senhor, sendo que Ele mesmo chama os seus, pelos quais sai-vos deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisas imundas, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6, 14, 18. E Apocalipse 18, versículo 4, diz assim: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados. Somos chamados para voltarmos à palavra de Deus. Há um sítio onde o pecado é cometido e nós estamos aí. Por exemplo, a minha família é muito tradicional. Mas quando chega o momento de fazer missa de defuntos, a mim não me chama. Porque eu fui claro. Não estou contra a vossa prática, mas estou contra que eu participe da vossa prática. Vocês querem participar? Participem. Mas não envolve nem a mim, nem as minhas crianças nesses vossos assuntos. Façam vocês. Os espíritos imundos são sujeitos a vós, não a mim. Estão a perceber? Nenhum defunto há de vir na minha casa se Deus está na minha casa. Não será possível. Por isso que não tenho problemas na minha casa. Não tenho problemas na minha casa, porque nem defunto da família da minha esposa não são bem-vindos, nem defunto da minha família não são bem-vindos. Porque se são bem-vindos, eu vou tratar melhor os meus defuntos. O defunto da minha esposa, os espíritos dela, também querem ser bem tratados. Então, há uma luta entre eles. Quem pode liderar? E se um zanga, principalmente do homem zanga, porque é dono da casa, se zanga e a família da mulher é bem tratada, é um problema sério. Criança está doente, ora é isto, no serviço é um problema, ora é acusação, ora estou sendo retirado de casa, cheio de problemas. Mas quando o espírito que está naquela casa é de paz, Senhor Jesus Cristo, não há problema nenhum. Amém. Amém. Estamos vendo? Amém. Não há problema nenhum. Nunca levei nenhuma criança aí no curandeiro. Nasci as crianças, nunca tiveram corda, mas hoje estão saudáveis todas. Por quê? Porque a corda que eu tenho é o sangue do Senhor Jesus Cristo na minha casa. Está vendo? Amém. Tudo! Irmãos, estou a vos dizer, quando eu quero alguma coisa com Deus, eu falo com Ele: Senhor, eu quero coisa X. Se possível, até dia X. Antes de chegar aquele dia, Deus já me deu. Por quê? Porque a igreja que eu sou, está edificada sobre o acesso do Espírito Santo. Às vezes Deus te testa. Deus nunca tenta ninguém, mas testa para ver a tua fé. Mas quando a sua fé está edificada sobre os princípios bíblicos, não há nada que vai acontecer. Entendeu, amados irmãos? Amém. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Naturalmente somente seguirão esta intimação aqueles que querem de fato vivenciar a sua preparação e fazerem parte da igreja noiva. Só pode vivenciar esta dádiva os que querem fazer parte da igreja noiva. Se você se entregar verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, não vai importar quais são os perigos. Se está sobre a alicerce de Deus, amado irmão, esquece. Esquece. Por quê? Quem começa a boa obra, Ele aperfeiçoará até o fim. Não há nada. São as Escrituras. Se você quer vivenciar, então essa intimação tem que seguir. Quando o tribunal te intima, você vai participar no julgamento.
no julgamento, ou quando é intimado no serviço, para participar numa reunião, você vai até, traz, usa a melhor roupa que existe, não é? Melhor gravata que existe. Você vai para lá, eu tenho essa minha gravata, nunca deixei, já tem 12 anos, 13 anos, da mesma idade que o Bia. Sempre conservo ela, porque alguém me ofereceu do Brasil, enviou para mim. Mas eu guardo isso como minha lembrança. Luto dia e noite. Quero pelo menos fazer 30 anos comigo. Já fez 12, falta quantos anos? 18. Falta 18. Se conseguir guardar 12, não, tem 3 anos, falta 17. Se conseguir conservar. Então, é desta maneira. Então, quando você é intimado por Deus para fazer parte, então se apronte. Vá na reunião, participe na ceia da boda do Cordeiro. Será muito feliz de lá, amados irmãos. Então, temos que vivenciar a sua preparação. Temos que estar presente na preparação da igreja noiva. Na igreja foram colocados ministérios para tarefas especiais, assim está escrito. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolo, profeta, mestre. Aí você vai encontrar dons de cura, tudo isso. Você vai encontrar em 1 Coríntios 12, 28 e Efésios 4, 11 a 16. Você vai encontrar isso, não é? Tais ministérios não são ensinados em uma escola bíblica ou num seminário do pastor, porque alguns, de repente, já são apóstolos, já são profetas de Deus. Ele o que faz? Quando é dito que é apóstolo, já fez a formação. Eles vão lá na baixa da cidade de Maputo, compram aqueles fatos de risca de xadrez. Está a 1500, 1800 aqui. Ele consegue aquele fato aí com gravata dele, uma Sabrina, já é Sabrina do Oxana. Já é apóstolo do Senhor Jesus. Jesus Cristo começa o culto em casa dos pais. Porque foi ensinado. Mas Deus não é assim. Deus não trabalha desta maneira. Nunca em nenhum momento Deus trabalhou desta maneira. Não. Mas se Deus, o mesmo, após o currículo, o chamamento, Deus, Ele te chama. Por isso que não nos apresentamos sou apóstolo tal fulano. Paulo nunca fez isso. Paulo sempre diz assim: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, mas nunca disse sou apóstolo Paulo. Mas sim começa com seu nome e depois vem o ofício. Não é isso? O apóstolo escreve sobre aqueles que são determinados pela força do chamamento divino para a divulgação dos mistérios do reino de Deus. Paulo. Ele chama a atenção para aqueles que foram determinados para pregar o evangelho do reino de Deus, para divulgar os mistérios de Deus, que os homens nos considerem. Ele Paulo diz que os homens nos considerem, pois como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Vocês devem nos considerar. Os homens devem nos considerar como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se quer nos dispensar é que cada um seja encontrado fiel. Não adianta você ser pastor enquanto a tua vida não condiz com a sua prática. Não adianta você ser diácono se a sua vida não reflete o diaconato. Não adianta. Não adianta. Temos irmãos doentes, você não consegue visitar. Tens que ligar ao pastor. Pastor, irmão doente, o que podemos fazer? O diácono tem que ser apto em fazer alguma coisa. Ele tem que ter, como chama, mente rápida em processar, não é? Já fez alguma coisa. Como diz na carta da você tem que ter os primeiros socorros. Não é isso?
Então, é desta maneira. Pois isso tem que ser levantada a acusação contra tudo que não é bíblico e que ainda é divulgado. Isso precisa ser desmascarado. Tudo aquilo que não é bíblico tem que ser desmascarado e colocado em contrapartida com a palavra de Deus. Nós temos que colocar tudo em contrapartida com a palavra de Deus, porque tudo que a gente faz deve casar com as Escrituras. Então, se não casa com as Escrituras, então esta igreja não é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Estamos vendo, amados irmãos? Então, Deus, Ele está edificando a sua igreja. Ele já edificou a igreja dele sobre o seu sangue, sobre a revelação da palavra. Então, se Ele edificou a sua igreja sobre a revelação da palavra de Deus, então, dia após dia, Ele a aperfeiçoa. Porque não significa que se fomos redimidos, já somos perfeitos. Não. Nós somos homens, temos nossas falhas. Mas Deus, dia após dia, Ele anda nos aperfeiçoar. Até que a gente chegue à estatura de um varão perfeito. Só isso. É o que Deus requer de nós. Sermos obedientes a Ele. Viver de acordo com a palavra de Deus. Pensa algo. Eu te faço um desafio. Pede a Deus, Senhor, eu quero coisa X. Espere. Espere. Há de ver Deus vai te dar. Porque para as coisas acontecer, vai de acordo com a sua fé. Se você pede com uma fé falsificada ou manufaturada, as coisas não vão. Porque você quer pedir para testar Deus, se quer ver se Ele vai me dar ou não. Deus não vai te dar nada. Porque você está a testar o próprio Deus. Estamos vendo? Pedimos isso, Deus não nos deu? Deu. Você pode se perguntar, mas como a igreja é tão pequena? Mas conseguimos. Por quê? É para mostrar que não é por nossa força, mas sim pela vontade de Deus. Tudo é possível. Não há nada impossível para Deus. Amém? Oremos.